Gente, boa noite, obrigado Amém. pelo tempo de vocês. E eu estou há 2 semanas preparando essa palavra aqui para vocês, que é sobre libertação. E libertação é algo que muita gente não gosta de ouvir. Muita gente acha que é expulsar demônio, e não é só isso não, gente. Então eu vim aqui trazer para vocês, com muito temor ao Senhor, que da minha boca só sai o que Ele queira que eu saia, que o Espírito Santo tem liberdade para agir, e eu quero pedir aqui para que o Espírito Santo trabalhe na mente, no coração de vocês, no espírito, para receber tudo o que precisa ser ministrado na vida de vocês. Senhor, quero te pedir por todas as famílias que estão aqui, pois a sua palavra é viva, e isso está na sua palavra, e a gente confia em ti de todo o coração. Então, gente, a libertação, o que eu mais escuto: "Ai, eu não quero nem ouvir. Ai, isso não é para mim. Ai, nem fala o nome do inimigo". Só que é assim, gente, nós somos espíritos, a gente habita um corpo e nós temos uma alma. E se a gente é espírito, nós temos que entender o mundo espiritual. E é o que eu tenho mergulhado. Eu acho que está dando alguma cacofonia. Se vocês puderem deixar no mudo, gente, eu agradeço. A não ser que alguém queira falar. Então, gente, já que nós somos espíritos, a gente precisa entender o mundo espiritual. E o mundo espiritual, ele não é místico, não tem nada de misticismo. Aliás, a gente tem que tirar o misticismo da nossa vida, o ocultismo, que ele é sutil, e esse ocultismo nos leva a ferir o coração de Deus. Só que o mundo espiritual, ele é regido por leis. Então, desde que eu me converti, eu sentia que faltava, sabe, uma cerejinha do bolo, faltava um fechamento. Porque, sim, nós somos comprados pelo sangue de Jesus na cruz. Sim, ele veio, morreu por nós, Deus deu o filho dele. Só que muitos cristãos que se convertiam e até hoje se convertem e começam a ter mais ataques. E muita gente fala assim: "Ai, meu Deus, mas antes era menos ataque do que agora". Por quê? Porque a libertação, ela não é automática. E é isso que eu tenho estudado cada vez mais nos últimos 2 anos. Fui para o SILC, que é o seminário da minha pastora Tânia, muitos conhecem, pastora Tânia Teresa, é o Seminário Internacional de Libertação e Cura. Pastora Tânia Teresa, muitos conhecem, mas quem não conhece, eu sugiro que vá buscar sobre a vida dela, que é uma mulher incrível, é um milagre ela estar aqui. Ela tem 76 anos, o marido tem 86, pastor Otto, e eles viajam o mundo pregando sobre libertação. E hoje o que eu vou apresentar para vocês, gente, é um resumo de tudo isso aqui, tá? Então eu realmente estou trazendo, e tem mais um aqui, são 5 livros que eu estou resumindo para vocês, tudo baseado na Bíblia. Eu trouxe versículos. E no final, quando vocês quiserem também, levante a mão que a gente vai, o que eu souber responder, o que eu não souber, nós vamos buscar juntos, tá? Então vamos lá. Se o homem é espírito, tudo que ele faz, antes de tudo, é espiritual. Só que ao mesmo tempo, gente, a gente não pode espiritualizar tudo. Nós não podemos, tá? Não existe sorte e azar. O que existe é a ação de luz e de trevas. Então, quem é Satanás? Satanás é um anjo tombado. Eu sei que tem gente aqui que é convertido há bastante tempo, que tem entendimento, mas também tem pessoas que não. Então eu vou começar aqui do princípio. Então imagine assim, Deus fez Lúcifer como um anjo, e um anjo de alta patente. Só que em determinado momento ele quis o lugar de Deus. E foi onde ele foi expulso do céu, está em Apocalipse. Houve peleja no céu. Anjos expulsaram. E ele veio com 1/3 dos anjos aqui para a Terra. Então, ele está aqui e ele é real. O mundo espiritual é real, gente. Então, nós temos ação de luz e ação de treva. E o que é o mal? O mal é uma ação maligna das trevas praticada por aquele que veio matar, roubar e destruir, que é bíblico. Ele veio para isso. Então não se iludam.
Satanás está aqui, nós temos que aprender a guerrear. E uma coisa que eu falo para vocês, nós temos que orar sim, a gente tem que estar atento, mas a gente entendendo alguns princípios espirituais que eu vou trazer aqui para vocês, tudo se torna simples. Não é fácil, mas é simples. Então, é muito mais tranquilo da gente não deixar legalidade para o inimigo agir na nossa vida, tá? Bom, Deus, aí uma pergunta que eu recebo direto: por que que Deus permite que coisas ruins aconteçam na nossa vida? Porque nós temos causa, porque a maldição sem causa, ela não se cumpre. Vão anotando que eu vou chegar à conclusão, vou trazer o mundo espiritual e no final eu vou explicar o que tem de entendimento sobre isso. E aí eu quero trazer um exemplo que está num dos livros da nossa pastora Tânia, que é o seguinte: vocês imaginem um monte de fezes, vamos levar já para o sujo, para o fedido. Você tem um monte de fezes. E vem as moscas. No que vem as moscas, muita gente acha que só espantar as moscas a gente já está resolvendo o problema. Mas a gente não limpa a sujeira, a gente não limpa aquelas fezes. E aí você vai espantar a mosca, você espanta a mosca, só que a sujeira ela está aí. Então, quando a gente fala de libertação, é onde muita gente, eu escuto de amigos, ai, nem vem com esse assunto para o meu lado, achando que é o quê? Que é só espantar a mosca. É falar, sai em nome de Jesus, Satanás sai em nome de Jesus. Gente, não é assim, tá? Para a gente expulsar o inimigo, primeira coisa, a gente tem que ter todas as nossas brechas fechadas. Eu vou explicar como é que a gente tem isso, tá? Então, não se apavorem. Eu vou trazer a realidade bíblica e depois nós vamos para o que nós devemos fazer como cristãos para sermos libertos. Então, vocês sabem da história dos hebreus, o tempo que eles ficaram ali no deserto. E aí, vocês já ouviram falar em Cádiz Barneia? Cádiz Barneia era um lugar de descanso. Era um lugar onde os hebreus, eles ficaram 400 anos lá no cativeiro e eles não tinham noção do que era uma terra fértil, o que era uma cidade com bons negócios, o que era a vida plena e abundante, porque eles estavam anos e anos nesse cativeiro. E Cádiz Barneia é um lugar que representa essa transição, tá? É uma transição da terra do cativeiro para a terra prometida. Indo para a história da Bíblia, tá? Quem que foram os 12 espias que foram lá ver a terra prometida? Entre eles estavam quem? Josué e Caleb. Foram 12 espias. Só que eles se desanimaram. Eles só focaram, nossa, existe um gigante, Kiriat Arba, tá? Kiriat Arba era o gigante. Existe um gigante, a gente não vai conseguir. Houve um desânimo e quem que voltou animado? Os dois voltaram, Josué e Caleb. Então, o que que acontece, gente? Por causa dessa desobediência, por causa dessa murmuração toda, eles ficaram peregrinando no deserto ali aqueles anos todos. E aí existe uma diferença entre bênção e misericórdia de Deus, tá? A misericórdia de Deus é aquela situação de não nos faltar nada. Está em Lamentações 3:22. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos, e ela se renova a cada manhã. Então, a misericórdia de Deus, ela nos dá provisão básica, nada nos falta, é a bondade e o cuidado de Deus. Só que nós viemos para viver a vida plena e abundante de João 10:10. E se isso não está acontecendo na nossa vida, tem algo que não está certo. Veja bem, a gente não veio, tá lá, bíblico, nós temos turbulência sim, a gente não veio para viver uma paz, mas a guerra, ela tem data, ela não é para sempre, ela tem tempo de duração. E quando a gente fecha as portas da nossa casa, a gente arruma a nossa casa,
com certeza tem que vir essa vida abundante, gente. Não como uma obrigatoriedade, mas o que que é uma vida abundante? A gente ter saúde, a gente ter longevidade, a gente poder ter os nossos filhos pertos. A gente peca sim, só que a gente reconhecer e pedir perdão. Então tem todo princípios mesmo, todo um jeito da gente estar nessa libertação. E eu tenho vivido isso, gente, há 1 ano e meio. Vou falar para vocês, não tem turbulência? Tem. Mas sabe aquela paz que excede todo entendimento? A gente vive. É possível viver sim, tá? Bom, voltando lá para os espias, o que que acontece? Josué e Caleb, eles foram poupados, porque toda aquela geração, para quem já leu essa história, toda aquela geração morreu e eles entraram na terra prometida, tá? Só que, vamos lá, eles ficaram anos sendo punidos. Olha a importância de ecossistema, de quem está conosco. Josué e Caleb, eles entraram na terra prometida sim, mas eles ficaram anos e anos sofrendo a consequência coletiva do pecado que não cometeram. Forte, né? Quando eu li isso pela primeira vez, eu falei: uau, olha como é importante a quem a gente entrega o coração, quem a gente ouve e quem a gente convive. Então, gente, assim como os hebreus, muitas pessoas já saíram dos seus cativeiros. Que cativeiros? Trazendo para o nosso mundo real. A idolatria, a feitiçaria, o derramamento de sangue, só que permanece num lugar que teria que ser transitório. Muita gente está indo em Cades Barneia quando era para estar lá na Terra Prometida, em Kiriat Arba, que era um gigante daquela época. Ele era tão gigante que até a terra tinha o nome dele. Então, essa libertação é uma ação de Deus. Sim, sermos libertos é uma ação de Deus, só que começa com as nossas escolhas, com as nossas atitudes e o nosso arrependimento. Tudo bem aí, todo mundo? A aplicação da palavra de Deus na nossa vida, o quanto ela realmente traz essa vida plena. Imagine assim, gente, o mundo espiritual é como se fosse. Bom, primeiro, o nosso mundo natural, imagina como se fosse a nossa casa. Então, nós estamos aqui na nossa casa. Existe uma porta que vai para a rua, para o bairro, para o país, para o mundo. O mundo espiritual é isso, é muito maior e mais real do que o nosso mundo natural. E essa porta está aberta. Quem que a gente deixa entrar? São as nossas atitudes, nossos arrependimentos, nossos pecados. E aí eu ouvi de uma pessoa essa semana que eu estava conversando sobre essa palavra, uma pessoa falou assim para mim, uma pessoa muito querida, falou assim: "Ah, ainda bem que a minha porta só está aberta para o bem". Não é assim não. Não é só isso. Claro, isso é lindo, maravilhoso, mas tem muito mais que a gente precisa fazer. E isso tá tudo na palavra. São princípios espirituais. Aí já teve gente que perguntou: "Mas por que é assim?" Eu falei: "Gente, Deus criou o mundo é dele, depois tu pergunta para ele, só sei que é assim". Vou trazer alguns versículos para vocês, tá? O que que Deus pede pra gente abandonar? Vamos lá, se vocês quiserem anotar, Isaías 43, 18 e 19. Olha só. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. O que ele pede aqui? Para a gente esquecer o passado. Esquecer o que a gente fez. Quem a gente era? A gente é novo. Efésios 4, 22. Olha o que que fala. Livrem-se da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver, corrompidos pelos desejos impuros e pelo engano. Então, o que está pedindo? Para a gente se livrar da nossa antiga forma de viver. 1 Coríntios 15, 33. Não se deixe enganar pelo que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Gente, onde a gente vive, com quem a gente convive. Lembra de Josué e Caleb? Eles sofreram um pecado que eles não cometeram por estar ali no grupo, tá? Então, más companhias corrompem o bom caráter. 1 Pedro 5,7. Vou repetir. Ó,
Primeiro foi Isaías 43:18. Segundo, Efésios 4:22. Terceiro, são 5, tá? 1 Coríntios 15:33. Quarto, 1 Pedro 5:7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Gente, a gente se posicionar, a gente se estar convertido, sim, mas a gente viver na libertação, a ansiedade pode até vir, mas vamos entregar. Vamos entregar realmente de forma verdadeira, porque ele cuida de nós. E o último versículo é 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, gente, nós devemos ser uma nova pessoa em Cristo. Lindo, né? E quando a gente fala que a casa é o mundo natural e o quintal, o bairro, o mundo espiritual, a porta da nossa casa é onde a gente tem que decidir pelas nossas ações, por tudo que a gente se arrepende, o que a gente faz, quem a gente deixa entrar ou não, ou é luz ou é treva. E Deus é um Deus educado. É bíblico que eis estou à sua porta e bato. Então, a gente tem que convidar realmente Jesus para estar conosco. Eu não sei se todos aqui que estão nessa reunião já aceitaram Jesus como Salvador, mas gente, é fato, todos somos criaturas, nem todos somos filhos de Deus. E é somente através do Filho que se chega ao Pai. Então, neste momento aqui, eu convido quem nunca fez essa oração, que está em Romanos 10:9, a aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Porque a hora que a gente faz essa simples oração, crendo com o coração e declarando com a boca, e havendo uma concordância, ligação na terra e no céu, que está em Mateus, é onde a gente entra debaixo da paternidade de Deus. E essa paternidade, quando a gente não está bem estabelecido, gera uma orfandade muito grande, gera religiosidade, que não é bom. Nós vamos falar um pouco disso. Então, nesse momento, quem nunca fez essa oração, vamos fazer juntos, tá bom? E quem é pela primeira vez, ergue a mãozinha aqui para mim, nós estamos em 26 pessoas, é isso, Renata? Então, alguém nunca fez? Ou 34 pessoas. Tá Nós bom. que estamos aqui, mais 26. Tá joia. Então, gente, é assim, é simples. Fala o seu nome, eu, Kátia, aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Vou repetir. Eu, falo o seu nome, aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. E abro as portas da minha vida para Ele, somente Ele, em nome de Jesus. Termine todas as suas orações com em nome de Jesus, porque é através do Filho que se chega ao Pai. Gente, um dia eu conto aqui meu testemunho para vocês, mas eu procurei em tudo. Eu procurei tudo. Tudo que vocês quiserem saber, eu procurei. E é nele, não tem outro. Então, quem fez essa oração, eu vou concordar agora. Vocês têm que fazer em voz alta, tá? E concordo com essa oração, ligo na terra, peço que o Pai ligue no céu, em nome de Jesus. Bom, e aí, tá, tô trazendo a situação, Romanos 10:9, Isa, tá em Romanos 10:9, tá? Princípios espirituais, vamos trazer para os princípios espirituais, que seria a segunda parte, e a terceira parte, como que a gente vive liberto, certo? Bom, de princípios espirituais, o que que é isso? São preceitos que Deus estabeleceu e que Ele mesmo se submete, porque Deus, gente, é um Deus de justiça, Ele é de justiça. E aí, o que que acontece? Imagine assim, ó, a gente aprende muito com a pastora Tânia, que ela fala que Deus a fez juíza para ela entender as leis espirituais, né, doutora Alexandre? Tá aqui. Então, para entender essas leis espirituais. E aí, Deus é o juiz, tá? O inimigo, que a gente também evita de ficar falando o nome dele, para não dar crédito, mas o inimigo, ele é real, ele é o acusador, tá? O acusador. Então,
Quando nós damos legalidade, quando nós pecamos, quando a gente retém perdão, que eu vou explicar para vocês, a gente está dando legalidade. É como se a gente desse uma promissória na mão do inimigo. E ele vai cobrar sim. E ele cobra do jeito que ele quiser, gente. E um pecado nosso reflete em 4 gerações. Então, quando a gente fala em libertação, às vezes, mas a minha vida já é maravilhosa. Ela pode ser melhor, pode ter certeza. Só que você tem que pensar na sua descendência. São 4 gerações que são impactadas, sim, pelo seu pecado. Por um pecado, às vezes, que você acha que não é importante. Mas você está dando legalidade para esse inimigo cobrar quando ele quiser, do jeito que ele quiser, na geração que ele quiser. De que jeito? Tá na Bíblia. Ele vem para matar, roubar e destruir. Não é de outro jeito, tá? Bom, então, Deus é um Deus de justiça, e quando o inimigo chega lá, fala, olha, aquele teu filho ali, ele fez isso. E aí Deus vai permitir sim, porque vamos voltar lá, maldição sem causa não se cumpre, tá? Não se cumpre. Mas se a gente não deixar a causa, não tem maldição na nossa vida. Eu e meu marido, nós decidimos que iria parar na nossa geração, porque daqui eu fiz uma aliança com Deus. São 1000 gerações abençoadas. O que ficou para trás, ó, eu vejo as minhas costas aqui, ó. Daqui para trás, daqui para frente, 1000 gerações da minha descendência serão abençoadas em nome de Jesus. Só que eu trabalho para isso. E aí, gente, vou contar aqui antes de entrar nesses princípios, eu estava assim, nossa, gente, mas eu sou herdeira, né, do dono do Ouro da Prata, a Isabela tá aqui, ó, a Isa sabe o quanto eu trabalho, né. Um dia eu estava assim, nas minhas conversas com Deus, falei, Senhor, né, mas eu sou herdeira, né, sua, do dono do Ouro da Prata, né, preciso trabalhar tanto. Aí me veio assim, aquele pensamento que e herdeiro não trabalha não? Tu tem que trabalhar minha filha, porque tem que manter o nosso tesouro, tem que trabalhar. Eu falei: "Tá bom, já entendi que vamos trabalhar para esse reino aí se perpetuar muito". Então, herdeiros trabalham, tá gente? Bom, vamos lá, princípios espirituais. Eu vou falar para vocês de 6 princípios, tá? E já fique com a caneta aí, porque tudo tem os versículos. Então, são preceitos que Deus estabeleceu, ah lá, em habilidades, a Isa, né? Que Deus estabeleceu e ele também se submete, porque ele é um Deus de justiça. O primeiro princípio espiritual. Os céus são do Senhor, mas a terra pertence aos homens. Onde que está isso? Salmos 115, 16, tá? Bom, quando ele fala que os céus são do Senhor, são as regiões celestiais, o mundo espiritual é dele, e que não é visto aos nossos olhos naturais, tá? Só que Deus, ele deu o domínio dessa terra para o homem. Aí a gente volta lá em Gênesis, Adão e Eva, ele deu o domínio. E uma coisa é propriedade, ele é o proprietário, ele é o dono disso tudo, nosso Deus poderoso, ele criou tudo, tudo é por ele, a medicina que eu exerço. Gente, por que tanta doença às vezes não tem cura? Por quê? Porque ele não permitiu. Por que? Não sei. Mas tudo que nós temos é por ele. Ou vocês acham que Deus queria que a gente tivesse um iPhone modelo X? Ele não precisa de nada disso. Então tudo é por ele, tá? E ele é o dono. Só que o domínio, a administração, tá lá. Gênesis 1, 26. Ele deu o domínio sobre a terra para o homem, sobre os peixes, aves, animais, sobre toda a terra, tá? E aí, o homem é o responsável por atrair luz ou treva. Luz ou treva. Nem luz nem treva entram sem permissão naquela porta, gente. Aí aquele versículo que eu falei de Apocalipse. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Gente, eu vou repetir isso aqui. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, tá? Depois eu vou falar, se vocês quiserem, no final, não estava no script, mas a gente pode falar sobre as vozes. Nós temos 3 vozes dentro de nós. Bom, então a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor
acampam ao redor dos que o temem, a fim de livrá-los das artimanhas do inferno e guardá-los do mal. E aí vem uma pergunta, gente, mas isso aí também já recebi, tá? Ah, não, mas Jesus veio e morreu por nós, pagou lá o sangue dele. Sangue é moeda de troca, tá? Sangue é moeda de troca em luz, em treva. Quando fazem trabalhos, aquelas coisas, geralmente é sangue que usa. E Jesus morreu por nós, é o sangue do Cordeiro. Então, é moeda de troca, sim, tá? Então, muita gente, vários, já me perguntaram, Kátia, mas e aí? Se Jesus veio, morreu por nós, tá tudo certo. Eu aceitei Jesus, tá beleza. Não tá não, gente. Nós temos que alinhar na palavra e viver esses princípios espirituais que Deus colocou tudo ali para nós na palavra, tá? Então, o que que acontece? Quando a gente alinha, é aí que a gente entende realmente para onde a gente deve ir. É o alinhamento. E é onde a gente entra na nossa identidade. Quem nós viemos para ser? Jesus, Deus, já sabia quem conhece a gente do nosso ventre, é bíblico. E o nosso propósito, ele já nos deu. Só que a gente se desalinha, a gente sai. E aí vem também uma questão de comparação, gente. O que eu vejo de pessoas assim, se comparando, mas porque fulano tem aquela vida, porque o outro, porque é o propósito da pessoa. Quando a gente entra na nossa identidade real em Cristo, acaba a comparação, acaba, tá? Bom, e aí, continuando aquela pergunta que eu recebo muitas vezes, então Jesus já pagou o preço, eu sou liberto. Gente, não é tão simples assim. Não é tão simples. Bom, vamos para o segundo princípio, tá? Então, o primeiro, que os céus são do Senhor, mas a terra pertence aos homens. O segundo é: espírito sem corpo é ilegal na terra. Então, o homem, gente, ele pode ser incorporado sim, tanto pelo inimigo quanto pelo Espírito Santo. Aí muita gente agora vai falar, que horror, né? Que horror. Mas é real isso, tá? Olha só. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Atos 19:11. Deus não age como fantasma, com relâmpagos, sinais. Ele não é fantasma. Ele usa pessoas, gente. E o desejo de Deus é agir na terra pela instrumentalidade dos filhos do homem. Forte isso, né? Aí também perguntas que eu já recebi que às vezes vocês podem ter curiosidade. Gente, se pode ser incorporado, então quem é cristão pode ser? Pode. Pode sim ser usado pelo inimigo em corpo. Existe a opressão, existe a obsessão, tá? Então, a opressão é aquela situação que às vezes a gente sente um peso, a gente sente algo que não é nosso, e às vezes a gente não entende, o olhar dá uma baixada. E a obsessão é quando ele entra, o inimigo entra dentro da gente e ele conduz, tá? Olha que forte isso, não é para assustar vocês, é para trazer a consciência da nossa realidade. O Espírito Santo sim habita em nós. E quando o Espírito Santo, a gente pode ser tomado pelo Espírito Santo, a gente vê muito isso, muitas vezes em culto, a pessoa tomada. Só que quando o Espírito Santo é ele, a pessoa não perde a consciência. Não perde a consciência, tá? Gente, já estive em terreiros. Posso contar para vocês como é que é isso, tá? É, já estive nesse mundo, então é, sei bem como é que é. Então, os seres espirituais, eles agem através de pessoas, animais, objetos. Querem um exemplo? Quem que possuiu a serpente lá no Éden, gente? O inimigo. O inimigo entrou na serpente. E vocês sabem tudo o que aconteceu, tá? Bom, até aqui, alguma pergunta? Pode, eu não consegui ver o chat. Se vocês quiserem abrir aí e perguntar,
porque a gente vai para o terceiro princípio. Nada de pergunta? Tem, Rê, alguma? Tem sim, tem uma sim, Kátia. A Evânia pergunta: o que faz a opressão acessar o ser humano? Legalidade, brechas, a tal da brecha, que nós vamos falar dela, pode ficar tranquila. Bom, terceiro princípio é a concordância, tá em Mateus 16, 19. A igreja, gente, o que é a igreja? Não é o prédio, não. Igreja é o conjunto de pessoas salvas. A igreja recebeu as chaves do reino dos céus. E a concordância é um princípio muito, muito importante. Muito importante. Então, minha sugestão, tenham os seus SOS espirituais. O que é SOS espirituais? Pessoas para orarem com vocês. Então, eu tenho os meus, tenham aquelas pessoas que, ou grupos, esse grupo do jejum é uma bênção. A Ariane, que está aqui, tem lá o grupo da Bíblia em um ano. Essa oração, gente, olha, eu quero orar, manda. Aí o outro concorda, é o princípio da concordância, porque eu concordo, o que liga na terra, liga no céu. Isso é o princípio da concordância, porque o mundo, ele é regido por palavras. O poder das palavras está lá em Tiago. A palavra, Deus criou o mundo com a palavra. Então, quando a gente tem a concordância, liga na terra, liga no céu, tá? Quarto princípio, as leis da física não se aplicam ao mundo espiritual. Então, tempo e espaço não existe na Bíblia, tá? Então, se a gente tem um pecado lá encoberto, anos atrás, ai, passou muito tempo, ninguém ficou sabendo, tal, lembre-se que ele está ali, atual. Tempo e espaço não existe. Quinto princípio espiritual, não existe distância. Não importa, então, local, tempo, espaço, a porta daquele pecado não confessado, em concordância, ela está aberta, tá? Ela está aberta. Calma que vai melhorar, tá? Ainda é a parte que muita gente se assusta. E o sexto princípio é, o inimigo, ele pode tocar no corpo das pessoas, sim, pode. Através de enfermidades, doenças ou morte. E aí, se a pessoa se converte, entrega sua vida a Jesus, mas continua pecando, o maligno toca sim, no corpo, nos bens, na família, nos filhos, tá? Toca. O que a gente faz? Já vou explicar. Então, a minha sugestão aqui, tá? É a gente tem que orar, pedir para Deus nos livrar do mal, sim, mas também nós temos que ter a nossa autorresponsabilidade e fazer a nossa parte, que é o quê? Lutar contra o mal. Lutar, gente. Vamos pedir para Deus, sim, mas fazer a nossa parte. Porque a autoridade para governar esse mundo natural é do homem, tá? Tem que falar assim: foge do pecado e lute, fuja do pecado e lute contra o inimigo. Perguntas até aqui? Que agora a gente vai passar para a parte boa, que é como ser liberto. Não, agora não. Nenhuma pergunta. Bom, um parênteses antes da gente entrar na terceira parte do como ser liberto. A mulher sábia, gente. A mulher, ela edifica a casa. Sim, é a nossa função. Essa é a nossa função bíblica. A mulher virtuosa, Provérbio 31. Só que a gente tem que estar muito atento, por quê? Porque nem toda sabedoria vem do alto. Muita atenção. Eu estava assistindo uma pregação sobre a Rebeca. Um ponto para mim muito, vamos lá, importante, tá? Essa eu posso dizer a palavra na minha vida, é o ser mãe. Eu tive um lar disfuncional, sim, honro meus pais, mas eu quis fazer uma história diferente. Então eu fico procurando tudo que é bíblico em relação à maternidade. Gente, olha a Rebeca, ela teve uma contenda entre os dois filhos, até onde ela foi realmente, até onde ela exerceu realmente
o que é a maternidade, certo? Então, fica aí para a gente estudar um pouquinho. Então, saber que nem toda sabedoria vem do alto. E como viver liberto? Aí vem a melhor parte, certo? Bom, a primeira prisão que a gente precisa se libertar, sabe qual é, gente? A religiosidade. E cada vez mais eu vejo pessoas religiosas. Não estou falando de religião, tá? Religião é diferente de religiosidade. A religião é um meio que nós encontramos para conhecer a Deus e se conectar, nos conectarmos a Ele. Agora, a religiosidade não. A religiosidade é a idolatria de uma religião. Muita gente pensa que idolatria é só imagem. Idolatria, gente, é tudo que tira Cristo do centro da nossa vida. O religioso, que é o que idolatra a religião, ele possui intelecto, mas não tem a revelação do Espírito. Não tem. Já estive também nesse lugar. Eu estou lendo a Bíblia pela terceira vez. A primeira vez, a chamada termina em 15 minutos. Já entendi aqui, já apareceu a mensagem. A primeira vez... Não tem problema, viu, Kátia? Eu daqui a pouco já vou gerar outra e a gente migra para uma nova chamada. Tá, mas acho que talvez dê. Bom, a primeira vez que eu li a Bíblia, eu li numa religiosidade, numa intelectualidade, que eu não entendi nada da Bíblia. Eu achei o Antigo Testamento uma loucura. Falei, gente, Deus é doido. Olha isso, tem mais de 20 anos, tá? Já pedi perdão por isso e recebi o perdão. E então essa religiosidade, a gente tem que fugir dela. Porque a religiosidade, ela leva... Oi, Isa, eu me cobro, depois eu já leio o que você falou. A religiosidade, ela leva uma orfandade, gente. É uma orfandade. E leva a vivermos como servos e não filhos. Vamos falar da parábola do filho pródigo? Primeira vez que eu li, eu falei, mas o filho mais velho ficou fazendo tudo enquanto o outro foi lá torrar o dinheiro, né? Eu fiquei, tá? Só que olha quando a gente tem a palavra revelada, quando a gente tem realmente... A gente se rende no espiritual. Aquele pai, o primeiro filho, o filho que ficou, ele vivia como servo. Ele tinha uma orfandade estando próximo do pai. Então, a gente entrar nessa paternidade é muito importante. A religiosidade é algo que a gente tem que cuidar muito. Hoje mesmo eu conversei com uma paciente muito querida e ela falou assim para mim, Kátia, a gente orou por isso, falou, eu tô vivendo uma religiosidade, porque ela é madura, espiritual, mas tanto que ela percebeu isso, e ela não consegue ouvir certas coisas. Só que, claro, a gente tem que realmente selecionar isso, mas o sentimento dela estava de julgando. Então a gente orou por isso, entregou, e é muito importante a gente reconhecer, tá? Olha só. Tessalonicenses 5:23, importante anotar, então, Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. O espírito, gente, como que a gente alimenta? A gente é trino, não tem jeito. O espírito, ele é alimentado pela palavra. Não tem jeito. A gente tem que todo dia, faça sol, chuva, o que for, tem que a palavra. É a palavra que alimenta o espírito. A alma precisa estar livre do quê? De trauma, de ódio, de amargura, tá? Todas essas feridas emocionais, o orgulho. Eu tô fazendo a mentoria aqui da Camila Vieira, que tá sendo um bênção puramente espiritual, e hoje falou muito de orgulho e perdão, sabe? E a importância do perdão, porque quando a gente não libera perdão, o que acontece? As bênçãos são retidas. E a gente tem que liberar o perdão para a gente receber o perdão. Então, o perdão é outro que a gente vai... Primeiro foi religiosidade, agora vem o perdão. E o corpo, gente, nesse versículo, ele tem que estar santo e saudável. O que é santo? Santo é a gente buscar realmente uma santidade. O que é uma santidade? A gente é separado. Então, o que a gente come, o que a gente bebe, o que a gente realmente vive para o nosso físico.
eu tive uma situação, uns 16 anos atrás, alguns já me ouviram contar, que eu era ginecologista e aí hoje sou dermatologista e eu estava numa crise de identidade na época, e eu falei: "Nossa, mas, né, eu sou cirurgiã, tal", todo o meu intelecto, tá, gente, eu vivia na religiosidade ainda nessa época. E eu falei: "Nossa, eu vou passar para dermatologia, né, eu amo a parte estética", que hoje eu sei que é um ato profético, né, e é uma bênção preparar realmente para a vinda de Cristo. Mas um professor jogou 2 livros na minha frente, assim, é um mentor que eu gosto muito, ele falou assim: "Kátia, eu tenho 2 livros aqui, eu vou te emprestar um, o outro é seu. O meu eu vou te emprestar por 6 meses, qual que você vai cuidar mais?". Eu falei: "Claro que é o seu, né, professor". Ele falou: "Então, o seu corpo ele não é seu. Ele veio do pó, para o pó ele irá, mas ele é emprestado. E a gente tem que honrar esse templo do Espírito Santo. É fazer o melhor, tá? Muitos crentes falam: ai, é besteira a gente se cuidar, é besteira a gente se. Não é, não, gente. Não é, não. E vou falar um pouco mais. A gente tem que estar arrumado, alinhado, cheiroso dentro de casa. Porque a gente se arruma para sair, tá? A gente se arruma para sair. Quando chega em casa, eu também já estive nisso, a gente parece umas mulambas. Então, mas quem mais a gente ama tá onde? Do nosso lado. Então, eles merecem o nosso melhor. Merece sim. A gente tá. Quem quiser deixar o cabelo branco, ok, eu não. Então, eu procuro a minha raiz. Eu não me sinto bem, quem tem, tá tudo certo. A minha raizinha arrumada, meu cabelo, não precisa estar chique, não é isso. Mas o próximo, nossos filhos, nosso marido, eles veem que a gente tá ali se arrumando por eles, sabe? Então, aquela calcinha estragada, joga fora, gente. A meia também. A gente não merece, não. Nós somos herdeira, herdeira que trabalha, mas somos herdeiros, tá? Bom, vamos lá. O perdão. O perdão é o segundo ato que a gente precisa para realmente viver na libertação. E perdão é uma decisão. Perdão não é um sentimento. Se a gente for esperar, a gente sentir que tá aquela ferida não doer mais, não. Então, agora eu falo para vocês o seguinte, eu vou fazer aqui vou lançar uma ideia. Terminando hoje, faça uma lista de pessoas, tudo que vier à sua mente, pede para o Espírito Santo trazer. Todas as pessoas que vocês precisam liberar o perdão. Tá? A primeira vez que eu fiz essa lista, eu lembrei de um menino que na quinta série puxava meu cabelo. Gente, eu nunca mais vi, eu tenho 52 anos, calcula. Mas me veio à mente, eu fiz a lista. Feito essa lista, mas todo mundo, e você, lembra de liberar perdão para você também. Fala em voz alta, tá? Lembra, o mundo espiritual é regido por palavras. Eu libero perdão pro fulano, porque ele puxava meu cabelo. Para minha sogra, porque falou isso para mim. Pro meu marido, porque isso aqui me olhou feio. Pro cara que me fechou no trânsito hoje. Hoje aconteceu. Eu libero perdão na hora, né? Eu libero perdão em nome de Jesus. Meu marido, eu concordo, ligo na terra, ligo no peço para ligar no céu. Então libere o perdão, porque o perdão, quando a gente não libera, e assim, se o outro merece, não importa. Isso é com Deus, mas a gente merece ser livre. Liberar perdão, libera. Eu libero perdão em nome de Jesus. Tive uma funcionária esses tempos atrás, nem vou comentar. Libero perdão em nome de Jesus. Na minha casa, uma pessoa não é do bem. Libero em nome de Jesus o perdão. O outro, alguém do seu lado, eu concordo, ligo na terra, peço Pai, ligue no céu, em nome de Jesus. Ah, mas a pessoa não merece, não importa. Você merece ser livre, tá? Então, ó, façam essa lista. Bom, aí vem, gente, a maturidade espiritual. Essa maturidade espiritual nos faz discernir o que é a ação do céu e a ação das trevas. Então, mais um versículo para vocês anotarem. Hebreus 5,14. Mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Bom, o leite é para criança. Aí vem, o crente tudo pode. Não pode não, gente. Ai, tá tudo certo. Não tá, não tá. Tem que, a gente realmente quer ser liberto, porque uma coisa é a salvação. Outra coisa é a gente viver a nossa vida abundante aqui, de João 10:10. Para isso, a gente tem que estar alinhado. Tem que realmente estar na libertação e manter essa libertação, tá? Bom,
Aí, nós fomos criados para um relacionamento com Deus. Esse relacionamento com Deus é na vertical, gente. Então, parem de idolatrar pastor, cantor, artista gospel. Parem com isso. Tenha um relacionamento vertical. É legal ouvir um louvor, super, acho o máximo lá, legal. Ai, porque o pastor tal, gente, legal, são pessoas usadas. Só que assim, o nosso relacionamento é vertical, é pelo espírito. E com os homens na horizontal, pela alma, tá? Lembrando que pastor, artista gospel é homem, é na alma, não é perfeito. Então, orem pelos seus pastores. Orem para sempre eles serem guardados, para serem blindados, para que eles sejam sal da terra e luz do mundo, tá? Orem mesmo, sem medo. E parem de idolatrar. Bom, aí nós vamos entrar em 2 assuntos que eu acho bem importante agora, que é o Kátia, quê? Kátia, para evitar encerramento repentino, vou pedir então para todos migrarem para o novo link e aí a gente Tá, continua. Por gentileza, gente. tá. O que Eu nós vou- vamos falar agora, só para explicar. São 2 partes bem importantes da libertação, que eu vou falar de maldição hereditária, que muita gente arrepia os cabelos quando ouve isso. Então, eu recomendo, se você chegou até Gente, aqui, vai lá para outro link. Bom, aí, recapitulando, né, que é a parte que interessa. Como a gente vive liberto, gente? Então, a gente renunciar, depois no final a gente vai fazer uma oração, a gente tem que renunciar à religiosidade nossa, nós temos que fugir do pecado, se ele acontecer, é o que nós vamos falar agora, a importância de liberar o perdão independente do que a pessoa fez para você, eu libero perdão para fulana, porque ela me fez isso, se ela merece ou não, aí é com Deus, mas eu mereço ser livre, eu libero perdão em nome de Jesus. Alguém concorda? Fala assim, eu concordo, ligo na terra, peço que o Pai ligue no céu em nome de Jesus. Essa parte da maturidade espiritual é muito importante, gente, porque é na maturidade que a gente vai discernir, e aí eu quero sugerir um livro aqui para vocês. Isca de Satanás, não sei se vocês já leram esse livro. Basicamente, uma das maiores iscas é a ofensa. E lembrando que o inimigo, ele não lê nossos pensamentos, ele ouve o que a gente fala. Então, tomem cuidado. Depois eu vou falar uma coisa que eu fiz esses dias, que eu fiz em espírito e recebi, e porque eu falei, se ouvir, na hora eu pensei, pode me bagunçar a cabeça. Então, a ofensa é uma isca dele, assim, da gente se sentir ofendido com as pessoas. Esse livro é muito importante, tá? Muito importante. Ler, grifar, importantíssimo. Isso nos leva a uma maturidade. E aí, gente, nós vamos falar de 2 partes importantes. Uma são os pecados não confessados e o outro são a tal das heranças espirituais, dos legados geracionais, maldições hereditárias, tá? Bom, aí vem Romanos 6:23, falando de pecados não confessados. Romanos 6:23 fala o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna mediante de Cristo Jesus. Essa morte, gente, não é a morte física. A morte é a separação de Deus. Então, quando a gente tem pecado encoberto, pecado não confessado, a gente vai se separando de Deus. E isso é a morte, tá? É a morte espiritual. Só que o arrependimento, realmente, a gente se arrepender e confessar, nos conecta a Deus novamente. Porque, lembrando, a gente foi criado para o relacionamento com Deus. Tudo que Deus queria era ter filhos. Então, o nosso relacionamento com Ele vertical pelo Espírito, tá? Então, vamos fazer uma lista dos nossos pecados. Existe o Silk, quem já foi da pastora Tânia, são 4 dias, assim, maravilhosos ali. Eu falo que é um presente pra gente. Olha lá, o Dani. É um presente pra gente lá, Ô, Kátia, porque... você tá sem vídeo. Voltou? Não? Então eu vou sair e Não, voltar. tá Tá não, sim, tá Renata. sim, Tá tá com sim. vídeo. Só para Renata. Tá não, Renata.
Só para você, Rê. Tá. Então, a libertação, na parte de confissão de pecados, ela tem uma listinha de coisas que a gente gera consciência na gente, porque o inimigo, ele é sujo e é sutil. E o falso, gente, o falso é muito parecido com o verdadeiro. E é aonde a gente deixa essas brechas na nossa vida sem saber que a gente está ferindo o coração de Deus. Só que isso não isenta do pecado, tá? Ah, eu feri o coração de Deus, mas eu não sabia. Você pecou. Você pecou. Pecou, tem que gerar o arrependimento e pedir perdão. Então, lembre que o falso é muito parecido com o verdadeiro. E vai entrando. E vai entrando. Então, tem várias práticas que hoje a gente vê muitos cristãos fazendo e que ferem o coração de Deus. Está tudo na palavra. Só que o inimigo ele é tão ardiloso que vai indo de forma a nos enganar. Só que quando a gente faz mesmo sem saber, a gente está pecando. Então, é isso que é importante a gente saber, tá? Pecados não confessados, então, e não é só pecados que, esse pecado não faz mal para ninguém. Você está pecando. Gente, aquela mentirinha, eu tô chegando e você nem saiu, é mentira. Mentira é pecado, tá? Mentira é pecado. Então, vamos assim pedir todos os dias para o Espírito Santo mostrar o que a gente pecou no dia. E foi em palavra, foi em desonra. O que a gente pecou? Porque os pecados grandes que trazem grandes repercussões são mais fáceis da gente perceber. É o não matar, não roubar. Eu não mato, não roubo e tá tudo certo. Não é assim. Então, todos os dias, gente, hoje eu tô num ponto que na hora que eu peco, já na hora eu fico incomodada. E eu tenho pedido isso todo dia. Ou eu ligo pro meu marido, pro meu filho, pra minha filha e falo, ou pra a Thaís, que é meu SOS espiritual, ora comigo, manda um áudio. Senhor, eu estou arrependida, eu tenho pedido, obrigado por esse momento, eu te peço perdão pelo que eu falei, pelo que eu acabei de falar, eu sei que eu feri seu coração, eu peço perdão e recebo o seu perdão, porque foi por isso que Jesus morreu, tá? Então, nós somos perdoados, só que nós temos que fazer a nossa parte, que é pedir o perdão, é o arrependimento. Agora, pedido de perdão sem arrependimento também não vale nada, tá? Não vale nada. Vejo pessoas passando lá, CIL, libertação, só que não tem o arrependimento no coração. Aí não adianta, não adianta. Isso daí é bíblico. Então, pedir o perdão. Se na noite, a hora que você vai dormir, Senhor, o que eu pequei hoje que eu não tô podendo, me mostra, tá? Lembrando da concordância, lembrando que o outro pede ligação na terra e no céu. Outra coisa, o arrependimento. Acontece comigo, gente, de eu fazer um pecado assim, bobinho, como a gente diz, um pecado que não faz mal para ninguém, mas que é pecado, e não se arrepender. E o que a gente faz? Acabei de falar, não adianta. Eu oro, eu falo, Senhor, eu sei que eu pequei, eu sei que não está na sua palavra. Me traz esse arrependimento. Me traz, eu preciso desse arrependimento. Eu quero te pedir já o perdão aqui, mas me gera arrependimento. Me gera arrependimento em nome de Jesus, tá? Então, tudo certo até aí? Dos pecados não confessados? Porque olha só, além da responsabilidade pessoal, o pecado, lembra que eu falei lá no começo, ele resulta em maldição em 4 gerações nossas. Então, quando a gente fala assim, tá tudo bem, minha vida é maravilhosa, mas lembra da sua descendência, né? E lembra da consequência coletiva do começo. Lembra de Josué e Caleb, que ficaram presos tempão lá, por pecados que eles não cometeram, né? E voltando no filho pródigo, o pai, ele correu beijar o filho, ele não se importou que ele estava fedido, que ele estava sujo. O que ele fez? Ele mostrou o amor incondicional dele. E é isso que Deus faz conosco. Ele tem um amor incondicional por nós. O filho pródigo se arrependeu, voltou em humilhação. Humilha-te, tá? Humilha-te. Ele voltou
eu me coloco na posição do seu servo, vocês sabem dessa parábola. Bom, e por mais justificativa, gente, que possa existir para o pecado, não tem justificativa. Pecado nenhum tem que ser justificado. Ah, mas eu fiz isso porque fulano fez aquilo. Não tem justificação. Se você pecou, gerou arrependimento, pede perdão. Pede perdão com uma pessoa, a pessoa concorda, liga na terra, liga no céu. Tô sendo repetitiva, eu sei, gente, mas é porque muita gente eu vejo que não faz todas essas regrinhas. São princípios espirituais, não são regras minhas, não são regras de pastora Tânia, é de Deus, tá? Então, todo pecado precisa ser confessado mediante arrependimento, tá? Lembrando que pecado leva à separação de Deus, que é a morte espiritual. É diferente de iniquidade. Iniquidade é uma raiz geracional, tá? E a maldição geracional, que é o nosso próximo assunto, ela vai para descendência. Então, quando a gente tem aí essa maldição, impede o cumprimento dos planos de Deus na nossa vida, que é a vida abundante. Essa vida abundante que às vezes não acontece. Vamos lá, versículo para quem quer ir na palavra, Salmo 66, 18. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Vaidade é pecado. Vaidade é pecado. É diferente da gente se cuidar, estar bem, tá? É diferente da gente honrar o templo do Espírito Santo. Agora, a vaidade, Isaías 1:5, 1:15, desculpa, Isaías 1:15. Quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as orações, não as ouço. Ó, quando multiplicai as orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Olha que forte. Então temos pecado, ou pecado nosso, ou geracional, tá? Bom, e aí vamos falar dessas famosas heranças. Então, heranças espirituais. Oi, Isa, pode dar mais exemplo de... Gente, eu não sei olhar chat. Vou confessar aqui. Deixa eu ver como é que olha chat. Alguém pode falar o que a Isa perguntou? Ou a Isa pode falar? Oi, eu posso abrir. Eu perguntei para você, por favor, dar mais exemplos da diferença entre se cuidar e a vaidade, assim, para ficar um pouco mais tangível para a gente. Com certeza. Olha só, e é algo que eu busco muito, e é algo que eu lido como dermatologista. Gente, assim, ó, a vaidade é tudo que é excesso, certo? Então, tem pessoas que deixam de viver, entram, por exemplo, em dívidas, vivem fora dos seus termos para fazer o seu prazer momentâneo da vaidade. Isso não estou falando só em procedimento dermatológico, não. Eu estou falando em várias coisas. Em compras, mostrar o que não é. Muita gente querendo ter algo que nem pode para mostrar para o outro. Então, viver fora dos seus termos. E isso envolve tudo, até procedimentos dermatológicos. E quando eu falo da gente se cuidar e honrar o templo do Espírito Santo, é a gente ter uma alimentação equilibrada. Claro que a gente tem prazeres aí da mesa. Jesus se reunia à mesa. A mesa é algo muito importante. Só que a glutonaria é pecado. Os excessos são pecados. Aí, uma atividade física é importante, sim. A gente está ali bebendo água, sabe? A raiz de iniquidade é geracional, vou te falar agora. Então, tudo que a gente ouve, que a gente fala, que a gente come, o se cuidar, quando você olha a sua pele, nossa, tá legal. Agora, tem pessoas que nunca nada está bom e faz muito pelo outro. E aonde entra a comparação. Isa, deu para entender? Ou algo que... Isso aí é o eu acho, tá, gente? Não tá na Bíblia, né? Eu acho. Bom, heranças espirituais, tá? Ou legados geracionais, ou maldições hereditárias, tá? Bom, o que é isso? A iniquidade, versículo para vocês, Êxodo 25, 20.5.
A iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Gente, é assim. Quando 4 gerações nossas têm pecados, reflete sim, pode refletir na nossa vida. Lembrando que o inimigo, ele tem uma legalidade para agir. A minha bisavó praticou um aborto, mas eu não conheci minha bisavó, não tenho nada com isso, tem sim. Tem. E a herança espiritual é igual no mundo natural. Se a gente não renunciar, ela vem. Então, nós devemos fazer renúncias, sim, de heranças. Não tem na Bíblia de quanto em quanto tempo deve ser feita. Eu orei, eu faço semanal essa renúncia, mas isso fui eu com o Espírito Santo, tá? Na Bíblia tem, sim, várias histórias. Vocês podem ler, vocês têm curiosidade, lê a história de Noé. Quando Noé, lembra que ele se embriagou, aí o filho dele o desonrou. Desonra também leva a maldição, tá? Desonra. Eu vou falar todos o que pode levar a maldição. Ele desonrou o pai, ele chamou o irmão, expôs o pai. Quem que foi amaldiçoado? O neto de Noé, tá? Davi teve toda a história lá do adultério. Salomão foi, eu vou fazer no final, Ivânia, vou fazer. Davi tem toda a história dele, e aí Salomão foi o homem mais promíscuo da Bíblia, tá? Sábio, a gente sabe tudo isso. Então, tem que ter essa renúncia de herança. E quais são as heranças que a gente deve renunciar? Herança de ocultismo, idolatria, feitiçaria, derramamento de sangue, roubo. Tem uma listinha, tá, gente? Que tudo bíblico, quer ver? Vou pegar aqui para vocês e vou ler essa listinha. Desonra, tá? A desonra. Ó, idolatria, feitiçaria, ocultismo, derramamento de sangue, promiscuidade, pecados sexuais, rebelião, desobediência, roubo e furto, vícios, sonegação fiscal, financeiro, a bastardia. A bastardia é quem é filho fora do casamento ou 4 gerações avô foram concebidos fora de casamento realmente, mesmo que depois casou, existe o espírito da bastardia. E isso leva, por exemplo, a pessoas não terminarem projetos, não terem a consistência na vida. Hoje, gente, a gente consegue entender de forma muito clara, sabe? Eu falo que eu queria ter entendido isso há 20 anos, mas tudo tem o seu tempo. A desonra, a defraudação. Então, a gente deve renunciar isso, a gente vai fazer no final, tá? Vai fazer essa oração de renúncia. Pergunta. Kátia, Oi? tem uma pergunta. A bastardia que você disse, é a bastardia quando você é um filho bastardo? Ó, 2 situações. Quando a pessoa é o filho fora da aliança, a gente ora e pede perdão por essa bastardia. E também na oração de renúncias, a gente renuncia à bastardia. Tá? Então, só para ver se eu entendi. Então, se eu sou uma filha bastarda, eu também renuncio, é isso? Isso. Você já renunciou, Ju, comigo? Tá, não, é só para me entender mesmo. Já está renunciado. Agora, Tá bom. de gerações, a gente renuncia na oração de renúncia de heranças, tá? Às vezes a gente nem sabe se tem, então na dúvida a gente faz oração de renúncia, entendeu? Porque a herança, gente, ela não depende do merecimento, não depende nem das escolhas do herdeiro, tá? Mas depende do legado que foi deixado. É legado. Então, um detalhe, no Antigo Testamento não tinha como romper maldições, não tinha. E isso veio com Cristo. Olha que lindo. A gente vive, eu estou estudando agora, eu comecei a faculdade de teologia. A gente vive um momento de dispensação da graça. Nossa, o que é isso, né? Segundo os teólogos, não sei o que aconteceu, Isa?
Eu não. Não, eu perguntei sobre a bastardia que você deu de exemplo, se isso é só quando acontece com a gente, ou se, por exemplo, acontece com um irmão nosso, isso também reflete na gente. Não, são antepassados seus. O do seu irmão vai refletir na vida dele e na descendência dele, Ah, legal, obrigada. tá? A gente vive um momento que chama dispensação da graça, tá? Então, eu tô fazendo um estudo também de Apocalipse aí, que eu tô mergulhada nele, e essa dispensação da graça, o que que quer dizer? Saindo um pouco da libertação, a gente vive a graça de Jesus ter morrido por nós. Porque quando ele voltar, quem vai estar depois não vai viver essa dispensação da graça. É um outro momento, tá? Então a gente, é tão abençoado que a gente está vivendo o momento da dispensação. Depois, se vocês quiserem que eu traga os estudos de Apocalipse aqui que eu estou fazendo, eu trago, tá? Bom, então, Deus amou tanto o mundo, versículo, tá? Não é versículo esse, não. Deus amou tanto o mundo que deu seu filho para salvar a gente, né? Só que não quer dizer que é automático, né? Não é automático. Bom, aí, versículo, Levítico 26:40. Esse é um versículo muito importante sobre herança geracional. Mas se confessarem a sua iniquidade e a de seus pais, está em Levítico 26:40. Se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da aliança de Jacó, Isaque e Abraão. Deus falando com a gente, está na palavra. Vou repetir, mas se confessarem a sua iniquidade, a de seus pais, se o seu coração incircunciso se humilhar, o que é o coração incircunciso? É um coração não quebrantado, né? Se humilhar e tomar o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da aliança de com Jacó, Isaque e Abraão. Levítico 26:40. E lembrando que maldição sem causa não se cumpre. Não se cumpre. Ai, uma pessoa lançou uma palavra de maldição na minha vida. Não é assim não, gente. Não se cumpre. A gente tem que ter a causa ali. É só a gente sair da causa. E a gente precisa reconhecer os nossos erros, sem ficar dando desculpa. Em humildade. Humildade é quem? Você com o Espírito Santo. Senhor, tô aqui, meu coração quebrantado. Me mostra tudo que eu preciso pedir perdão. Me mostra, tá? Porque aí a gente realmente vai ter as bênçãos liberadas. Uma questão que eu acho bem interessante falar para vocês, que eu vejo muita gente falando, não existe quebra de maldição na Bíblia, tá? A palavra, vamos quebrar a maldição, não existe na Bíblia, eu até pesquisei. O que tem é confissão de pecados geracionais, isso tem, tá? Ó, vamos lá. A palavra diz também que neste mundo nós teremos aflições, não constantes, mas eventuais. E Jesus foi claro que ele, ao afirmar que ele veio para que tivéssemos vida em abundância, João 10:10. Tá aí também uma pergunta que eu recebi esses dias atrás, mas assim, será que essa vida abundante realmente é para nós? Porque nossos apóstolos sofreram tanto, a gente tem que sofrer. Gente, não. Tá na palavra, ele foi muito claro que ele veio para que a gente tivesse a vida em abundância. E essa vida abundância, ela deve ser permanente, gente. A enfermidade, a luta, os nossos problemas, isso tudo deve ser passageiro. E se a gente estiver fora disso, é porque algo não está certo. E aí é onde a gente tem que ir lá, ó, ajoelhar e orar. Orar, lembrando que nossa briga é principado e potestade. O que é isso? Não é brigar com seu marido, porque você não fez isso, não é cobrar de ninguém, tá? É orar para a gente ser liberto e para a gente ir trazendo em amor, em fruto do Espírito, amabilidade, paciência, domínio próprio, para o que estão ao nosso redor. Porque o nosso tempo, a nossa velocidade pode ser diferente de quem está do nosso lado. Tá? Então, cuidado para não ser arrogante, porque aí você está pecando de novo. Tá bom? Muito cuidado. Perguntas que aí nós vamos fazer a oração de renúncias. Quem quiser. Quem não quiser renunciar, tá tudo certo. Nada de pergunta? Tudo certo? Tranquilo? Bom, então vamos lá. Senhor Pai misericordioso, vocês vão repetir comigo, tá? Vocês podem repetir
em voz alta. Se vocês quiserem deixar no mudo, só que é importante vocês falarem, tá? A palavra falada. Senhor, Pai misericordioso, eu quero te agradecer por esse momento aqui, por esse momento. Eu sei a batalha que foi para eu chegar, depois eu conto aqui para vocês, para eu falar disso de vocês, porque quando a gente vai falar em libertação, o negócio levanta. Mas o importante é a gente discernir. Então, Pai, muito obrigada, porque o Senhor já sabia desse dia que isso ia acontecer e todos esses seus filhos aqui. Pai, nós queremos renunciar. Então, fala, eu renuncio tudo que me impede a plenitude da libertação. Está fora da palavra de Deus. Eu quero, Pai, te pedir a nossa mente cativa aos seus ensinamentos, aos ensinamentos de Cristo. Pai, fale comigo por meio do Espírito Santo. Me mostra, traz à tona tudo o que eu preciso fazer para ser liberto. Traga à tona tudo o que eu preciso fazer para ser liberto. Faça de mim um odre novo. Faça de mim um odre novo. Senhor, em nome de Jesus, eu renuncio, te peço perdão pelas iniquidades, pelos pecados dos meus antepassados. Te peço perdão por terem ferido o seu coração e recebo o seu perdão. E renuncio todas as heranças dos meus antepassados de idolatria, feitiçaria, ocultismo, derramamento de sangue, promiscuidade, pecados sexuais, adultério, rebelião, desobediência, roubo, furto, vícios, orgulho, obras da carne, mentira, sonegação fiscal e de área financeira, retenção de dízimo, bastardia, desonra, amargura, defraudação. Eu renuncio essas heranças e entrego, Pai, essas heranças aos pés da cruz. Eu entrego aos pés da cruz. Pai, quero te pedir para que blinde toda a minha vida, a minha alma, meu corpo, meu espírito. Blinde a minha família, blinde tudo que leva o meu nome e o meu sangue. Quero também dar uma ordem agora no mundo espiritual. Qualquer demônio que tenha entrado por essas brechas de heranças, então qualquer demônio que tenha entrado por essas brechas de heranças, que saiam agora em nome de Jesus, sem chance de retorno. Sai em nome de Jesus. Pai, quero te pedir para me lavar, me purificar com o sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus. Amém. Agora vocês não precisam repetir, tá? Eu concordo com essa... Liguem os áudios, por favor. Todo mundo liga os áudios, não precisa repetir, tá? Eu concordo com essa oração de todos os seus pais. Eu concordo. Peço que o Pai ligue na terra e ligue no céu. Em nome de Jesus. Amém. 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 Eu concordo. Amém. Amém.
7 o meu. Então é 600? É 600. Então eu 6. Sexto andar. Os primos dão um susto que tá hoje vocês falam que não é esse. Alguma pergunta, gente? É o sexto andar. Mas se ela falou 600, Paula, seu microfone está no sexto andar. então é o sexto. Ai, Kelly, Paula. linda. Ainda bem que é você. Não, mas eu só abri. Eu Posso? percebi que eu tava fazendo negócio. Gente, sabe Eu só uma... pensei que Vocês Paula. quiserem, tava tentando abrir podem esse fechar, quarto. Paula. gente. Podem fechar. Podem Paula. fechar os microfones. Gente, agora eu vou contar umas coisas aqui para vocês, né? Conheci a Paula pela voz. Eu vou contar aqui agora rapidinho, que eu sei que vocês já estão, né? Todo mundo querendo descansar. Aquela nossa irmã da Suíça tá aqui? Ah, tá aqui a Letícia, né? Olha A que Mari chique. também. A Mari também tá, também. só que ela tá, ergueu a mãozinha assim, Olha lá, a ó. Mari, né? Que delícia. Mas ela tá no mudo. As duas da Suíça são as ponta firme do Brasil. Ponta firme, né? No Brasil, Gente, né? olha só, deixa eu contar uma para vocês. Veja isso. Eu estudando, né, a palavra, estudando libertação, que foi o que deu a chavinha na minha vida, eu entendi que o inimigo, ele se leva de sangue, né? Então, o sangue é moeda de troca, tanto para a luz quanto para trevas. E eu, como médica, o que eu entendi? Que eu tenho que consagrar todos os meus procedimentos. Então, gente, eu consagro tudo e eu recomendo vocês a consagrarem. Consagrarem em amor, sem querer, assim, estar... sem entrar na religiosidade, mas consagrem tudo, consagrem o dia, acordem, falem, Senhor, eu consagro meu dia a Ti, eu sou um instrumento Seu, me usa, Espírito Santo, você tem liberdade para agir aqui. Isso é muito importante. Agora eu quero ouvir vocês. Ó, eu estou num estudo muito forte de Apocalipse. O dia que vocês quiserem, tô terminando. Nada de perguntas? Todo mundo entendeu tudo? Eu Queria tenho uma. agradecer, cara. Queria agradecer que a gente fez essa oração da renúncia no domingo e tivemos um acontecimento muito bom, né? E hoje a minha mãe tá aqui e ela participou, ela fez a oração, eu tava olhando aqui, a gente mora longe, ela mora no Rio, eu moro em São Paulo, mas eu fico muito feliz, com o coração cheio de gratidão, porque são as duas gerações vivas da minha família, né? Então, as duas gerações fizeram a oração da renúncia. Então, em nome do Senhor, está renunciado. A parte de heranças está renunciado, e aí é importante, gente, vocês estarem atentas à liberação de perdão e pecados nossos individuais, tá? Porque a Kátia, eu fiquei super feliz com a sua mensagem, que a gente conversou, foi sábado, né? E realmente é surreal, Deus é lindo demais. Mas lembrando dessa outra parte, não tenham perdão retido de ninguém. E a parte de pecados nossos, tá? E aí engloba relação antes de casar, é tudo que fere o coração de Deus, porque assim, ó, aqui foi uma renúncia de herança, mas vocês não estão totalmente libertos, tá? Tem todo um processo aí, é uma ficha que a gente faz hoje. Eu atendo lá, né, na pastora Tânia, e tem vários, cura e libertação, tem a Neuza Tchoca, né, que faleceu, a Sara Hayashi também era nisso, e aí é bem importante, viu, vocês passarem por todo esse processo de forma completa. Sim. Eu vi que a Thelma também ergueu a mão. Oi, Catarina. Fiquei feliz de ver vocês lá sábado na Pati. Só não fui porque estava em outro aniversário em Santa Cruz. Mas não tem senti de problema. estar com vocês lá. Na próxima estaremos todas juntas. Estaremos. Mesmo. A Thelma ergueu a mão. Queria que você Pode falasse, falar, Thelma. Oi, Kátia, tudo bem?
Parabéns, bem, gostei querida. muito, foi bastante edificante assim, para mim. É um assunto E que não gostam muito, né? Mas é a verdade. não, edifica bastante. Eu já aprendi muito, né? Hoje eu aprendi muito com você. E queria te fazer uma pergunta. Na verdade, quando você fala sobre a opressão e a obsessão, isso se dá na mente, porque na verdade o nosso espírito, que tem o Espírito Santo conosco, formando um só ele consegue saber o nosso pensamento. Então eles não ocupam, ele não chega no nosso espírito, ele para na mente. É isso? Só que o inimigo, ele lança pensamentos bem flechadas na gente. Quando a gente tem brecha, tá? Isso é algo que eu fiquei meio em parafuso. Como se a gente está com o Espírito Santo, se luz e treva não habitam o mesmo lugar, certo? Então, isso é uma busca minha, bem na palavra, assim. Hoje, e eu conversei muito com a pastora Tânia sobre isso, é assim, o Espírito Santo habita assim em nós. O inimigo, ele ouve, ele não lê os nossos pensamentos, mas ele lança flechadas de forma que pode comprometer a nossa mente, sim, mesmo tendo o Espírito Então, Santo. mas a mente, mas não o espírito. O que eu quero dizer é assim, ó. Por exemplo, essa a meu grande questionamento, sim, porque o que me dá uma segurança é que no meu espírito ele não entra, mas a minha mente ele pode me atormentar e pode possuir, inclusive, que é como você falou. Mas na mente, que a mente é o campo de batalha. É o campo de batalha, e é ele que a gente vai aí prestar conta, né? ele poderia botar pensamentos, fazer com que você pense coisas que são falsas de você e dos outros. Mas aí, eu não sei, assim, te dizer, mas o dia que foi um pastor que falou isso. E isso me trouxe um alívio no seguinte sentido. Existe um lugar que ele não entra. Que é no espírito. Que é no espírito. Por quê? Porque ele não vai ler meu pensamento. Só quem lê meu pensamento é meu próprio espírito e o Espírito Santo. Então, lá, que é o mais profundo, do meu íntimo, ele não vai entrar. Só que a batalha é grande na mente. A batalha é grande na mente. E aí ele pode oprimir o espírito, aí sim, porque o espírito ele pode ser oprimido a ponto de a gente não conseguir visualizar as coisas, né? Sim. Mas seria isso ou não? Isso pra você é verdadeiro não tenho ou não? não tenho a resposta 100% exata, tá? Isso é uma coisa que realmente eu busco, tá? Não achei. Se você achar também, me fala na palavra, porque eu falava assim, não é possível o Espírito Santo habitar uma pessoa e a pessoa ter uma obsessão, ou seja, ela ser realmente... Daniel, o papai vai falar agora, vem aqui com esse celular. Totalmente tomado por um inimigo, tá? Gente, eu já vi pessoa que aceitou Jesus e aconteceu de eu atender pessoa e realmente essa pessoa estar endemoniada, tá? Então é algo... Ó, a Sofia vai falar, Sofia pode falar alguma coisa. No demônio assim. Eu sei que ele iria, mas é tudo, para mim, é tudo na mente, assim, porque a palavra diz que o pensamento é só o espírito, é só o espírito, não tem outro, né? Sei lá. Não tem outro. A salvação a gente não perde, né? A salvação a gente não perde. Mas a questão é a legalidade. E é complexo. Muita coisa não tem. Existe um mistério ali também. Que muita coisa não é 100%, né? Eu penso como você, tá? Eu penso como você. A minha filha, que é uma libertadora, tem 18 anos, gente, mas tem uma maturidade espiritual, ela levantou a mão. Queria ouvir o que ela fala disso. A Thelma, Kátia, é uma promotora de justiça, amiga nossa, que só mexe com coisa ruim também, só mexe com bandido. Então, é bom ela saber dessas matérias aí. Sophie, fala, minha filha. Thelma, ela tem 18 anos, mas ela é a mais madura espiritual aqui de casa, tá? Dela é Espírito Santo puro. Fala, filha, o que você fala Glória sobre a Deus. Oi, gente, tudo bem? Oi, Sofia. Olha, para essa questão de o seu espírito estar selado, é uma dúvida que eu tenho também. E eu procurei aqui um versículo que eu acho que pode ser o início para a gente começar a entender. Peraí. Mateus 12, 42 a 45. Isso aqui é Jesus falando.
Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então, ou está desocupada, ou está em ordem. Então, vai e traz consigo outros 7 espíritos piores que passam a viver ali. Eu acredito que o nosso espírito, ele só está selado contra o inimigo quando a gente busca ser cheia do espírito. Porque o próprio Jesus disse, quando o espírito imundo sai, ele vai sair, mas ele vai voltar. Se estiver vazia a casa, ele vai entrar de novo. Se estiver desarrumado, ele vai entrar de novo. Então, eu acredito que não trazendo para um ponto de que a gente tem que depender da nossa própria força, da nossa própria santidade, nada disso. Mas do Espírito Santo e buscar andar em santidade. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que o nosso espírito pode ser tocado pelo inimigo desde que nós não nos enchamos do Senhor. Porque quando a gente recebe Jesus, a gente vê que o Espírito Santo faz morada. Mas fazer morada não é a mesma coisa que transbordar. A gente só transborda o Espírito Santo, ele só preenche todos os espaços no batismo de fogo, que é quando Jesus fala que nos batiza em fogo, que é trazer o Espírito Santo para transbordar. Por exemplo, tem um copo. Quando eu aceito Jesus, coloca água nesse copo. Só que não está transbordando. Conforme eu for buscando na palavra, conforme eu vou pedindo, Senhor, me batiza com teu espírito, me enche com teu espírito, me faz transbordar, aí, de fato, todos os espaços vazios vão sendo preenchidos. Porque o inimigo não vai conseguir entrar em um lugar que não está vazio. Ele tem que procurar alguma brecha. Fez sentido? Amém. Legal. Imagina. Posso Tem fazer mais gente com a mão erguida, viu? então vou Ali, ó, esperar. som. Não, pode falar também, mas não sei o nome, mas está escrito som de uma canção, tá com a mão erguida há um tempo ali. Boa noite, me chamo Valdir. Oi, Valdir, boa noite. Então, a minha pergunta é sobre pecado. Até que ponto o pecado ele tem uma duração em relação, por exemplo, eu peco hoje, e aí vai ter uma Santa Ceia no próximo domingo. Eu peço perdão hoje pelo pecado que eu cometi. Esse pecado ele influencia na Santa Ceia eu não ceiar, ou ele já é perdoado hoje ao ponto de eu ceiar na Santa Ceia? Na hora que isso é bíblico, tá? Bom, não tem tempo e espaço, tá? E são dos princípios espirituais, tá? Mas é assim, se você se arrependeu, pediu perdão, na hora que você pediu perdão, fala, Senhor, eu te peço perdão e recebo o seu perdão, tá? Uma pessoa concorda, liga na terra e no céu, você tá perdoado e acabou, história nova. História nova. Não te compromete nada, não. Isso aí é um assunto que a gente discute. Pode falar, Sofia. A Sofia vai também agora. Oi, gente. Eu sei que tá todo mundo um pouco cansado, mas vou ser bem breve. Sobre isso, em relação à Santa Ceia, é isso que minha mãe falou. E outra questão tá em Tiago 5,16, que a gente confessa o pecado para Deus para ser perdoado e confessa para alguém para ser curado. Então, às vezes, a gente não tem para quem confessar na hora, mas se você falou em voz alta, falou, Senhor, eu peço teu perdão, você já, em nome de Jesus, você pode saber que já está perdoado. Aí, para ter a libertação do que esse pecado pode ter gerado de brecha aberta, você fala para alguém. Você fala para alguma irmã, para algum irmão, para o pai, tio, sobrinho, mas é alguém que tem um entendimento. E aí você confessa para essa pessoa, porque onde tem ferida aberta, o inimigo pode tentar entrar de novo. Eu tô falando assim de uma forma mais pontual, porque tem feridas que tem um processo de ser curada, mas como se fosse uma porta aberta, fosse essa ferida que precisasse ser curada, que Tiago fala. Sophie, e só para complementar também a questão da Santa Ceia, Valdir, muitas pessoas deixam de cear porque ficam dizendo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não sei o quê. Então, o que a gente deve fazer é falar não para o pecado e nunca para a Santa Ceia. Nunca nós devemos deixar de cear por causa de algo. A gente sempre tem que nos arrepender, e como a Kátia disse, às vezes eu não estou sentindo arrependimento, mas eu falo para o Senhor, Senhor, coloca no meu coração esse arrependimento a respeito de tal assunto. Eu te peço perdão pelo que eu fiz durante a semana, mas não deixe de cear por causa de determinada coisa, de um pecado, seja ele grande ou pequeno. Nunca deixe. E
e você não precisa pedir perdão só hoje. Se você pedir perdão um pouco antes de cear, Jesus, em 1 João 1,9, ele fala assim, que Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando você pede perdão para Deus, ele já perdoa o seu pecado e ele te purifica de toda injustiça. Então, a gente não tem que mostrar para o homem como que está o nosso interior para a gente ser digno ou não da Santa Ceia. Como a Kátia muito bem disse hoje, durante toda a palavra, o nosso relacionamento é com Deus, com o Espírito Santo, porque é só Ele que é capaz de perdoar os nossos pecados. Então, o nosso pedido, o nosso relacionamento deve ser sempre com Ele. Obrigado, gostei. Alguém mais com mãozinha levantada? João trabalha conosco. João, quer perguntar alguma coisa, João? Eu gostaria de perguntar. O João aceitou Jesus com a gente. O João a gente chama para ele gravar, mas é pegadinha cristã com ele, tá, gente? Que bom. Antes de passar a palavra para alguém mais, a Aline, né? A Aline vai fazer a pergunta. Eu quero primeiro agradecer, né, a Kátia mais uma vez, pela brilhante explanação, brilhante, por deixando, né, ser usada pelo Espírito Santo para apresentar essas revelações, e também convidar a todos que, caso tenham interesse, né, em participar conosco no grupo, o grupo é de jejum e oração. Então, nós fixamos a oportunidade para jejuar e aprender mais sobre a palavra de Deus nesses encontros que acontecem toda segunda, né? Então, você que porventura participou aqui hoje, não conhece, pode procurar a Renata, minha esposa, que ela pode passar mais informações. Vamos lá, Aline. Aline primeiro e depois a Jusceli. Primeiro a Aline tem pergunta. Tá sem som, Aline. Só peço para fazer um pouco mais rápido, porque senão a gente vai cair. A minha pergunta acho que vai para a Sophie, em relação ao que ela falou aí de quando você é selado pelo Espírito Santo. E aí eu gostaria de entender se, quando eu sou selado pelo Espírito Santo, é que eu vou falar em línguas, ou não. Eu posso ser selado pelo Espírito Santo sem falar em línguas. É uma pergunta muito boa. E o que eu entendo disso? Mas eu vou pedir para o Espírito Santo sempre trazer a verdade dele para todas nós, em nome de Jesus. O que eu entendo em Atos 2, quando é o primeiro relato de um batismo do Espírito Santo, algumas pessoas, ao receberem o Espírito Santo, recebem como evidência desse batismo línguas. Mas não necessariamente. Tem outras que não recebem as línguas, mas estão seladas com o Espírito Santo. Tanto que Paulo fala em 1 Coríntios 12, que alguns vão receber dons disso, outros daquilo. Ele não fala explicitamente que todas as pessoas vão receber o dom de línguas. Então, explicar escrito, alguém mandou alguma coisa aqui. Então, complementando, esse, Aline, é uma discussão saudável, tá? É um estudo muito grande aqui em casa, que a Sophie tem esse entendimento. Eu também, muito tempo, eu desconfiei em se essa é a palavra, não sei se é a palavra certa, de línguas, até que ponto isso realmente, né? Mas aí a gente foi estudar Pentecoste, continua, que você estava indo super bem, eu só complementei para a pergunta. Não, fique em paz. Enfim, em Atos 2, o que eu entendo, mas claro que a gente pode procurar bem mais a fundo. E o falar em línguas, é uma evidência do batismo, mas não é obrigatório. Não é assim, falei línguas, tô batizado. Porque tem gente que finge falar em línguas, acaba caindo em emocionalismo, tipo, força. E não é assim. O falar em línguas é algo mais assim, o Senhor, ele meio que vem e você nem controla direito. Então, eu acredito que não quer dizer necessariamente que é porque você não fala em línguas que você não tem o Espírito Santo selado em ti.
Aline respondeu alguma dúvida? Acho que agora é a Juscelin, né? Obrigada. Imagina. Sofia, você pode repetir a explicação da diferença de confessar para o homem e para Deus? Qual é a diferença? Colocar no grupo, se você puder copiar, escrever, e aí põe no grupo para a gente pegar depois. Pode deixar, vou fazer isso agora. Então tá bom, obrigada. Tá no grupo do jejum? Imagina, Isso. Tá. É que eu convidei ele e vim assistir aqui com ele. Arrasou. Aí a Sô escreve lá. Ju, quer perguntar? Quero sim. Como eu decidi temer a Deus e decidi que vou fazer a libertação de toda a maldição da minha família, eu queria entender mais assim, sobre o que se enquadra na reclamação que eles tanto reclamam, porque eles só reclamam, que eu sei que é orar 2 vezes. Queria que vocês pudessem me responder o que eu faço sobre isso, o que eu posso fazer pelos meus parentes, pelas minhas famílias, sabe? Por todos eles que são do meu sangue. Porque, como disse a Kátia, ela me explicou que são 4 gerações, e que, como ela e o Marco decidiu que a partir de agora, 1000 gerações para frente, ela não quer mais essa maldição. E eu também decidi isso, e eu não quero mais isso, eu quero repreender todo o mal e mandar de César porque é de César, de Deus porque é de Deus. Então eu queria entender o que eu posso fazer enquanto eles não se decidem, sabe? Porque... eu tô procurando um versículo aqui. Sô, me ajuda que a gente tem 5 minutos. Aquele versículo que a gente não pode salvar os nossos pais, mas a gente pode salvar a nossa descendência. Você tem ele ali? Eu vou ler para você, Ju. Peraí, eu quero ler esse versículo, tá? Só um segundo. Eu só queria entender o que eu posso fazer, sabe? Para que não abra brecha na minha casa, sabe? Eu não quero que se abra brecha na minha casa. Não dá para mim mais, eu não consigo. Então eu quero que se feche essas brechas, sabe? É assim, ó. Você... Sô, achou, amor? Tô procurando. Tá, vai procurando, é o que você achar, você liga. Ju, assim, você tá posicionada em Cristo, as batalhas, elas existem, o que você pode fazer? Eu posso fazer a minha parte, que é viver livre de pecado, não reter perdão, tá? E não é viver livre de pecado que a gente não peca. A gente peca sim, mas é aquilo de reconhecer, pedir o perdão e periodicamente fazer essas renúncias, tá? Isso é o que você pode fazer. Pela sua casa, é você orar aquela história de a nossa briga é principado e potestade. Não é embate físico com o seu marido, com o seu filho, mas é orar, orar, tá? Para a sua descendência, você está trabalhando quando você está vivendo liberta, tá? Em santidade. Agora, para os ao redor é você orar. Ide e pregai o evangelho. Quem convence o Espírito Santo. Porque e eu vivo isso na minha família, tá, gente? Eu vivo. Eu tô orando pelos meus pais. Eu oro, tá? Agora, muito do que eu falo o que tá na palavra. E oro pelo domínio próprio, que na hora me dá uma raiva. Eu oro pelo domínio próprio, porque não concordam comigo. Mas não precisa concordar comigo. A nossa função é abrir a boca e falar o que tá na palavra. Quem convence é o Espírito Santo. Achou, Sô? Eu não achei o versículo em específico disso, mas depois eu posso até procurar melhor e se encontrar mandando no grupo, mas acredito que se fosse o seu papel único de salvar aqueles que vieram antes de você, eu acho que você teria sido feita mãe deles. Se você foi feita descendente deles, o nosso dever é orar, claro, mas é um peso, é uma responsabilidade mais leve, entre aspas, do que se você fosse mãe ou tia dessas pessoas. Faz sentido? Pela sua mãe, pela sua avó, pelos seus irmãos, o que você pode fazer é orar e pedir para o Espírito Santo te dar estratégias para você pregar a palavra. Só que quando você quer, pela força do seu braço, convencer, e eu te falo porque eu luto com isso, tá? Você quer convencer, não dá certo. Porque aí a gente se torna aquela pessoa indesejável, aquela chata, e a gente pode entrar até em desonra.
aí a gente tá pecando de novo, tá? Você tá falando, Ju? Eu acho que sumiu a minha imagem aqui. Não, eu estou dizendo que eu entendi, Kátia. Que, na Tá. verdade, o que a Sofia me falou teve mais sentido, assim, que se fosse para eu teria que ter nascido mãe e não filho. Então, Filha. eu tenho que primeiro orar pela minha família, que é onde eu estou agora, nesse momento. Eu entendi o que a Sofia quis dizer. É a sua E lógico descendência. que eu vou orar por ela, honrá-la, mas que eu não sou mãe dela, eu sou filha. Eu entendi. Exato. A gente é filho. Eu vivo a mesma coisa. A gente é filho. Tá? Gente, acho que vai cair. Quero agradecer aqui o tempo de vocês. Qualquer pergunta, o que eu souber responder, o que eu não souber também vou falar. E quero pedir para Deus abençoar todos vocês. Onde vocês pisarem, seja território do Senhor. Onde vocês tocarem, seja território do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar então para encerrar? Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Muito obrigado pela sua misericórdia, pela sua graça. Muito obrigado, Senhor, pelo seu amor, pela sua bondade, pela tua fidelidade, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por participarmos dessa reunião abençoada. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor aguçou os nossos ouvidos para que nós possamos cada vez mais cumprir o teu propósito, obedecer os teus comandos, Senhor.